Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando a nossa tarefa do Evangelho no Lar. Convido a todos para uma prece. Amigo Jesus, Pai amado, que a luz que Tu emana a nós possa por nós ser percebida, possa por nós ser sentida, que possamos perceber-nos envolvidos no Teu amor, Pai, na Tua luz, Jesus, a fim de compreendermos que neste momento em que reservamos o nosso tempo, o nosso momento para fazermos a comunhão espiritual, para refletirmos sobre a nossa existência, sobre os ensinamentos que Tu, Jesus, nos deixou, sobre a forma com que os Espíritos esclareceram a Kardec e que chega a nós as obras construídas e constituídas como um bálsamo, que auxilia-nos na compreensão, auxilia-nos na caminhada. E assim, damos início a este Evangelho no Lar, recebendo a cada um destes irmãos, amigos, amados, na nossa casa. E assim o fazemos. Mestre, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Olá a todos, eu sou o Renato, sou trabalhador voluntário, estou aqui desempenhando o trabalho do Evangelho no Lar, que é uma forma que temos de demonstrar como devemos implantar este trabalho dentro de casa. O Evangelho no Lar, ele tem a sua forma simples de ser feita, uma forma fácil, no qual a gente pode, através da iniciação da prece, assim como fizemos, buscando um espaço no nosso lar, se possível, com todos os que habitam conosco, os encarnados, que possamos ali reunirmos-nos num momento de alegria, de harmonia, por mais que a situação que estejamos vivendo, sejam situações de aflição, sejam situações de angústia. Mas este momento em que me reservo a receber a espiritualidade, que eu consiga conectar-me a eles, consiga ouvir deles a intuição de que preciso, de como devo tratar a minha caminhada. E o Evangelho se inicia dessa forma, através da prece. O segundo passo do Evangelho é a abertura deste livro, esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra ela tem um cunho educativo. Ela tem um cunho da educação moral. A forma com que nós devemos observar e atender os ensinamentos de Jesus de como devemos nos portar em sociedade. O que espera o Pai de nós enquanto convivendo com todos esses irmãos que estão na nossa vida, na nossa jornada, dividindo conosco esse grande mundo, esse grande momento. Abrindo este livro de forma aleatória, oportunizamos a nós, a intuição dos amigos mentores, para então o estudo reflexivo do tema então proposto. A nós, como é um estudo dirigido, o capítulo que nos cabe hoje é o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O item que nos é pedido estudar é o duelo, o item 11. E assim então vamos ler um pedaço, um trecho, do que os Espíritos trouxeram a Kardec, do que os Espíritos manifestaram deste entendimento. Então diz-nos o Espírito de Adolfo, que foi Bispo de Argel: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem, que o há de conduzir e a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. Há crime no homicídio, em um duelo. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme houver perdoado. E então voltamos a essa reflexão de duelo. Muitas vezes, ao lermos
as obras, nos colocamos no passado, quando essas obras foram trazidas, e fazemos, muitas vezes, uma analogia equivocada em relação à situação vivida. Muitos de nós hoje dizem, mas eu não duelo mais. No meu dia a dia não há duelo, eu não saco mais de armas, eu não proponho mais lutas, eu não promovo mais combates. Será? Será mesmo que eu estou livre do duelo? Será mesmo que eu estou distante desta provocação, que é a montagem da vingança? Fui ofendido, fui abalado. No tempo passado, sacava um revólver, convidava um duelo e lá nós acertávamos as nossas contas. Não acertávamos nada, simplesmente lá sucumbíamos ao orgulho e à vaidade de que somos ainda portadores, ainda nos dias de hoje. Porém, hoje o duelo ele não se constitui em sacar uma arma, em escolher uma espada, em simplesmente pararmos num campo aberto e propormos o risco de vida a ambos. Hoje o duelo se dá através de palavras, através de embates, de discussões, de pontos de vista, de defesa de bandeiras, de assumir que determinada situação é boa ou é ruim, de confrontarmos o ideal de uma outra pessoa com o nosso. Existe nesse momento uma diferença. A diferença é como tratamos uma discussão. De que forma uma discussão ela pode ser saudável ou ela pode ser um duelo. Uma discussão saudável é quando duas pessoas conseguem conversar sobre determinado assunto, conseguem falar cada uma o seu ponto de vista, sem ofensas, sem agressões. Isso é uma conversa saudável. Isso é um debate e um entendimento de ponto de vista, aonde as duas pessoas acabam respeitando os seus pontos de vista e refletindo sobre o ensinamento que o outro lhe trouxe, porque lembremos-nos, temos um olhar, o outro tem o outro olhar. E num ditado popular que se coloca, existem 3 verdades, a minha, a do outro e a de Deus. Certamente a verdade que é certa é a de Deus, que nem eu nem o outro estamos vendo. Mas devemos fazer esse exercício. Então, um debate, um diálogo, uma troca enriquecedora de assunto é feita de forma amigável, respeitosa, saudável. Mas, naquele momento em que defendo a bandeira do time, defendo a bandeira do partido, defendo a bandeira das cores, defendo a bandeira dos ideais, e aonde me coloco exacerbadamente de forma a querer mostrar ao mundo que eu estou certo, ali eu estou sendo um duelista. Ali eu estou sacando de minhas armas e fazendo com que o combate realmente aconteça. Esse combate ele pode ser direto a alguém ou pode ser numa coletividade, porque eu estou alimentando um sentimento que não é nobre. É o sentimento da raiva, é o sentimento do ódio, é o rancor, é a mágoa, a vingança. E dentro desses todos os sentimentos está o maior deles, que é o egoísmo, é eu. É o meu entendimento, é o certo. A minha concepção é a certa, a correta. Os outros estão errados. Então, ali estamos nós duelando. Essa reflexão, justamente, ela é, nesse momento, proposta para que a gente perceba isso. Para que a gente consiga, então, observar e ver que no nosso dia a dia existem diversos momentos em que estamos duelando. Existe no nosso contexto mundo, no nosso contexto vida, momentos em que nós nos apegamos ao ato de duelar. Torno-me então um duelista. E vamos refletir sobre isso, porque aqui este ensinamento é como devemos fazer no Evangelho. Essa reflexão que eu fiz agora em relação ao duelo, nós devemos fazer conforme todos os outros assuntos da doutrina espírita. Eu devo observar o relato, devo compreender, se possível conhecer como é que era na época, como é que era naquele momento que se fazia acontecer, como foi no caso do duelo, onde vimos que as pessoas promoviam o uso de instrumentos para ferir, para matar, para justificar que estavam defendendo a honra, porque a honra nada mais é do que o orgulho, nada mais é do que o egoísmo.
Então, nesse momento, a gente consegue trazer para o presente em que momentos somos chamados a lavar a nossa honra. Em que momentos nos utilizamos das ferramentas, das armas, para defendermos-nos. E lembrando, nas reflexões que devemos fazer durante o Evangelho, sempre surgem em nós as intuições da espiritualidade. E nesse momento, lembro-me de Sócrates. Sócrates, no momento da sua condenação, onde estava preso, condenado por ser revoltoso, por ensinar coisas que não eram corretas, estava sendo, no caso, julgado de forma equivocada, transformado em culpado enquanto este era inocente, na presença de sua esposa, que não compreendia a sua ideia, a sua proposta de entendimento. Ela pergunta a Sócrates: mas Sócrates, tu que és o homem mais inteligente da Grécia, tu que és o homem que tem a maior capacidade de interpretação e entendimento, se achas que tu mesmo és inocente, por que não revolta-te? Por que não assume essa condição e promove, então, a busca pela tua inocência? E Sócrates disse, então, para a esposa: sim, sou inocente, estou sendo condenado por ser inocente, mas querias tu que fosse eu condenado por ser culpado? E ele demonstra ali que ele não sacaria suas armas, que ele não tiraria a sua faca, seu punhal, a sua espada. Ele então entenderia que por algum motivo a sentença que estava sendo lhe aplicada era uma sentença a qual ele, sim, Sócrates, deveria passar. E assim fez. Então temos que refletir sobre isso, porque o duelo também é baseado em cima de injustiças. Nós, nos sentindo injustiçados, pedimos a palavra para então confrontar a injustiça. Mas será que vale a pena eu tentar fazer com que essa injustiça, aos olhos do hoje, realmente sejam provadas que são injustiça? Ou será que cabe o silêncio e a reflexão do que talvez no ontem eu carrego, então, a justiça do hoje? Vale a reflexão. E assim se dá o nosso Evangelho, através da prece inicial, abertura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, reflexão sobre o assunto proposto e lido, entre todos que ali estão participando da atividade, e encerramos com a prece. Prece esta, como a primeira que fizemos, para fechar o trabalho, para agradecer a presença dos amigos mentores conosco. E assim o fazemos. Convido a todos para a nossa prece, que fecha o nosso Evangelho no lar. Fechando os olhos, buscando a posição confortável. Vamos então agradecer ao Pai e a Jesus pela oportunidade de estarmos no corpo físico em um momento que somos chamados a exercer a nossa fé. Momento esse no qual estamos sendo colocados frente às preocupações da vida material, frente à insegurança da existência física, frente aos percalços que o mundo nos proporciona através das doenças orgânicas. Pai, aqui te pedimos, nesta singela prece, que tenhamos forças para superar, que tenhamos resignação necessária para aceitar, e que tenhamos a fé por perceber que tudo que passa, tudo que tu nos dás, é para nós motivo de crescimento. Estejamos todos em paz, estejamos todos envolvidos na luz do Cristo. Que assim seja.